dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esses 10 dias de oração. Já estamos caminhando aí para hoje, que é o nosso 5º dia. Maravilhoso! Ontem nós tivemos aí o 4º dia. Foi onde você esteve? Foi na nave da igreja, é claro. Eu acredito que você esteve. Se não esteve, opa! Pega então, sabe o que você vai fazer? Você vai ali na descrição, você vai clicar, você vai pegar aquela revista que é da sua idade. Então, adulto, é criança, é adolescente? Então, clica, pega esse material, olha lá o dia 4 que foi de ontem, tudo bem? Certo? Combinado assim? E queremos também a sua participação. Não esqueça que você pode colocar a sua pergunta, pode colocar a sua participação ali nos comentários. E se for alguma pergunta, enquanto nós estivermos aqui conversando, você pode colocar e nós responderemos também. Tudo bem? Combinado assim? Maravilha! Boa noite! Olá, tudo Nós bom, Lu? temos aqui novamente então Betina Pinto, pastor José Santos,
Marcelo Flores. Boa noite. E nós temos nossa quinta noite, né? Essa quinta noite, ela tem dia 26 de fevereiro. Nós temos aqui o título Vencendo as Armadilhas de Satanás. E João 16:13 nos traz: quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Essas armadilhas, será que são muitas armadilhas, poucas armadilhas? Como é que a gente pode definir isso? Como é que a gente pode identificar essas armadilhas, também né? identificar. E aí, pastor, Olha vencendo só. as armadilhas de Satanás. Betina, João 16:13 diz, quando vier o Espírito da Verdade. Se está falando do Espírito da Verdade, porque a mentira é muito normal e natural. Está acontecendo por aí. Faz parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Se tem a mentira, precisamos conhecer a verdade. E como movimento adventista do sétimo dia, que foi criado para restaurar as verdades que foram lançadas por terra, tirando a mentira e colocando a verdade, entendendo essa verdade e praticando essa verdade, é que nós precisamos nos ater a isso aqui. As armadilhas de Satanás. E eu coloco aqui, sábado, batem tanto no sábado. Deus disse, se comer, vai morrer. Não vai morrer, mortalidade da alma. Você entende? São duas verdades assim muito fortes, muito fortes, que Satanás quer mudar completamente. E ele sabe que se ele destrói o sábado, é o memorial da criação, tem a ver com quem? Com o Criador. Se ele ele consegue colocar na mente das pessoas que não morrem, que as pessoas não morrem, ficam por aí, a alma e tal, Deus está mentindo, porque ele disse que morre. Então isso aqui é fundamental a nossa igreja entender. Marcelo, se nós não entendemos isso daqui, meu amado, como fica a criação? Então, E a ressurreição? é muito interessante esses dois temas que o pastor levantou, né? Como a Betina falou, quais são, quantas As são. armadilhas. Acho que nós nunca vivemos um tempo nessa terra onde houvessem tantas armadilhas, né? Estão espalhadas no nosso dia a dia, especialmente porque nós temos a informação muito dinâmica hoje. E o Salomão já falava, né? O muito saber é enfado da alma, não é assim? Porque é tanta informação e é tanta informação ruim no meio de informação boa que você realmente tem que garimpar, você tem que, em relação às coisas espirituais, em relação à Bíblia, você realmente precisa se aprofundar, você precisa mergulhar na palavra de Deus para entender quais são as verdades que foram soterradas, quais são as verdades que foram resgatadas, para não sermos enganados nesse tempo que a gente vive. E esses dois temas que o pastor levantou, é muito curioso de perceber que ambos foram dados por Deus quando? Antes do pecado. Antes do pecado. Antes do pecado, o Senhor na criação descansou no sétimo dia. Antes do pecado, o Senhor falou, não toque. Não toque, porque se você tocar, você vai morrer. E o que o diabo fez? O diabo foi soterrando essas verdades. Ele conseguiu convencer Eva e também Adão. Sim. Né? Meias verdades, né? Meias verdades, né? Não, certamente vocês não vão morrer. Ou seja, vocês são eternos, mas vocês serão igual a Deus se vocês tocarem e desobedecerem a Deus. Não é? O curioso, Marcelo, é que a mesma forma como Satanás, a mesma maneira de agir que Satanás usou para enganar Eva lá no Éden, ele usa hoje para nos enganar. A mesma sutileza, sabe? A mesma forma de agir, pastor, fazendo a gente questionar a Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e a gente acreditar que nós podemos mais do que Deus, que nós sabemos mais do que Deus, que o que nós temos de informação é mais do que o povo tinha no passado, né? O excesso de informação que você acabou de falar, e é suficiente para a gente fazer as escolhas certas. Então, a mesma forma que Satanás usou para enganar Eva, a mesma sutileza, a mesma dissimulação, ele usa hoje com a gente
E a gente não percebe, pastor. E a gente acha que está no controle de todas as coisas, e que está certo, e que é relativo guardar o sábado, não guardar, e que a interpretação da imortalidade da alma também é relativo, depende da sua forma de ver as coisas. A gente está indo no mesmo caminho. Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Deixa isso aí. Para que pensar nisso? Não seja fanático, não exagere. Oh, cadê o amor? Cadê o amor? Eu estava falando sobre isso e um rapaz levantou a mão e falou, pastor, não é bem assim. Que Está sendo radicalismo. muito radical, falando sobre a questão do sábado, da lei de Deus. Tá? Não, a gente tem que entender mais as pessoas. O importante é o amor. Aceitação. Que amor? É o amor, você vai para o inferno com amor e tudo. Não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. O amor para com Deus, não o amor entre nós. Então você tem que ter certeza do que você pensa, do que você quer. Não é simplesmente, não é, eu não penso que é assim, não. Isso não tem nada a ver com pensar ou não em relação à salvação. A salvação é dele. Ele que faz isso. Alguém que transita no futuro, alguém que sempre viveu, a gente não consegue entender como alguém que não começou e não vai ter fim. Deus é assim. Então como é que eu vou saber mais do que ele? Sabe, pastor, eu lembro de algumas expressões que as pessoas usam para poder justificar as escolhas que fazem, né? Tirando textos do contexto, sabe? Interpretando de maneira totalmente fora do contexto, equivocada. Uhum. Essa ideia de que a gente fala que Deus é amor, mas é justiça. Quando a gente fala mas é justiça, a gente está dizendo que Deus é bom, mas também é mal. A gente entende errado o que significa justiça. Deus é amor e é justiça, porque justiça é uma das facetas do amor, né? Então, quando a gente usa, o Satanás usando aí, né? Articulação, dissimulação, para a gente entender errado, Marcelo, as coisas e agir errado. Tá escrito aqui, ó. Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que, olha isso, que obscurecem a verdade. É uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. A gente está falando aqui de duas questões pontuais, porque entendemos, inclusive no contexto da própria lição, né? Porque aqui está dizendo assim, ó, anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, quando João escreveu isso aqui, ele estava apontando para o futuro, né? E nós estamos vivendo no futuro de João e a gente entendemos, né, pela revelação, que inclusive podemos estar muito próximo do final de todas as coisas, né? Das coisas que estavam para acontecer, segundo a perspectiva de João. E essa multiplicidade de erros, né, que a gente tem ali no livro Evangelismo, que está citado aqui no nosso guia de estudos, é muito interessante você perceber o seguinte, que Satanás, como a Bettina falou, né, ele copia Deus. Porque Deus, ele trabalha por ações fixas. Deus não muda, né? Não é assim que diz Tiago e diz o livro de Malaquias, Deus não muda. Então Deus tem princípios e Deus trabalha dentro dos princípios dele. E o Satanás, ele é tão sem imaginação, tão não inventivo, que ele tenta copiar Deus nisso. E ele também trabalha por princípios fixos. Assim como lá no Éden, ele tentou a Eva e tentou indiretamente o Adão na sequência, ele continua fazendo a mesma coisa hoje, com N assuntos. Nestes assuntos em particular, por exemplo, quando a gente pensa em imortalidade da alma, tudo que está à nossa volta, inclusive o mundo evangélico que acredita na Bíblia e acredita em Cristo, acredita nisso. Absurdo. Continua acreditando nisso. E isto é uma sacada, é um perigo, assim, enorme. É um engano sem tamanho. E depois chama a gente de seita, né? Porque é um engano sem tamanho, pastor. Porque, veja, qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, se você não morre, você não precisa de Cristo. Exatamente. É incoerente você pensar que Jesus vai voltar e você acredita que você não vai morrer. Claro. Como assim, gente? Porque se você sai daqui, você já vai para algum lugar, para um outro que Jesus vai plano, voltar? Não faz sentido. Percebe? Não a faz volta sentido. de Cristo. A Bíblia fala em ressurreição. Ressurreição quando? Quando Jesus voltar. É muito claro. O ensino da Bíblia ele é retilíneo sobre isso. De que Jesus voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, mas como eles serão ressuscitados primeiro se eles morreram
e já não estão aqui? Aham. Não faz sentido, não tem coerência bíblica, entende? Mas Satanás, ele mascarou essa situação de uma forma tão poderosa, de uma forma tão convincente, que mesmo aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia, que estudam, às vezes a gente trata aqui, a gente está falando com todo respeito, né? De pessoas que são eruditas sobre o texto bíblico, que estudaram isso a vida inteira, que conhecem as línguas originais, mas que têm essa dificuldade num exercício de lógica tão simples. Não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. Jesus voltar para ressuscitar os seus filhos se eles já estão em algum lugar com Cristo. Imagina, percebam agora, imagina, Jesus ressuscita Lázaro, Eu ia falar exatamente. e o Lázaro vem para Jesus e fala assim, Senhor, Eu já já tava no lá, céu." Senhor. me trouxe para essa escuridão aí para morrer de novo. Faz 3 dias que eu tô no paraíso, Senhor. Por que o Senhor me trouxe para cá de volta para sofrer e morrer nesse mundo de novo? Nossa, Marcelo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre falo sobre essa questão de que não faz sentido, né, a gente acreditar na volta de Jesus se a gente acredita também que a pessoa morre e vai para algum lugar, né, e não como nós entendemos que tá dormindo esperando Jesus voltar. Mas eu nunca tinha relacionado com a história de Lázaro. É perfeita, porque é exatamente Pois é. isso, né? Não faz sentido. E o Senhor ainda fala que era meu amigo. É, O como Senhor assim? preferia ficar na minha casa. E ele voltou feliz. A gente dá risada, mas é uma coisa Não, muito sim, séria. É verdade. É muito séria. Primeiro, porque não faz sentido. Segundo, porque é um perigo. Uhum. É um grande engano. Não por menos, a revelação vai dizer que é um dos 2 grandes enganos diante da iminente volta de Jesus, né? A questão do sábado e a questão da imortalidade da alma. Porque as pessoas vivem nessa expectativa de que estarão em algum lugar já salvas, já vivendo a eternidade, e quando elas perceberem, elas vão estar no meio da tribulação, que é um outro problema. Crer no arrebatamento secreto não é objeto do nosso estudo, mas é um outro problema. Pensar que alguém vai ser deixado para trás. Porque quando as pessoas se aperceberem, o mundo estará em convulsão e elas não se prepararam para esse momento, imaginando que seriam retirados no mundo antes desse momento. Olha como Satanás é. Olha só, tem uma parte da citação aqui do Espírito de Profecia que diz: o grande enganador diz, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também o ministério de Cristo no santuário celestial e revela que a última obra para a salvação do ser humano está seguindo adiante. Conservem nas trevas a mente do povo até que esta obra termine e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Que O terrível sábado isso. é essencial. Essencial. É tudo. Você descarta o sábado, descarta a salvação, acabou. Você derruba o castelo de cartas inteiro, pastor. Acaba. Uhum. Acaba. Por isso que ele quer acabar com o sábado. Não, tudo bem o sábado, tá, mas não é bem assim. O sábado, naquela época, Deus é o Deus da graça, é o Deus do amor e justiça. Eu vi uma outra frase, pastor, hoje estou cheia das frases, né? Eu vi uma outra frase que faz muito sentido com isso que a gente está conversando, né? E que vai justamente contra o que está sendo pregado e as pessoas estão acreditando, né? Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Isso aí. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. E quando o senhor fala dessa maneira, né? Ah, o sábado, por que não é bem assim? Novamente a gente vê Satanás agindo, né, de maneira dissimulada. Como é que ele faz? Ele mistura as coisas, ele banaliza o assunto, ele tira o foco do que é importante, fazendo com que a gente fique cego de verdade para as coisas que importam. Ele enche a nossa mente com coisas que não fazem o menor sentido e faz a gente perder tempo discutindo assuntos que não envolvem salvação. E aí a gente vai perdendo tempo, e a gente vai brigando, e a igreja se divide, e os irmãos vão para um lado e vão para o outro, ao invés de cumprir a obra. Que é exatamente isso, ó. Deixa o povo preocupado com o que não tem sentido, deixa o povo embebido, essa expressão existe, Marcelo? Né? Em coisa, não é bem assim, né? Embebedado, né? Com coisas que não fazem sentido e que não vão te levar para o céu, mas que vão tirar o foco do que importa, e o tempo está passando, e eles vão ficar por aqui. Então é exatamente dessa forma que ele age. A minha grande preocupação, e eu quero falar para você que está assistindo a gente agora, o perigo de
relativar, sabe? É Relativizar. tudo O Marcelo tá para corrigir a gente, pastor. É o papel dele. relativizar. O sábado eu entendi assim, mas eu acho que com o passar do tempo ele mudou um pouquinho. Não é bem assim. Deus, ele não muda. Como alguém que transita no futuro, no presente e no passado tem que mudar? Não tem sentido. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem um nome que tem a ver com a guarda do sábado, deve entender isso. Cada membro dessa igreja, incluindo você. O sábado é o memorial da criação. O sábado está apontando para Deus. Ele descansou no sábado. E você deve descansar, e eu também. Por outro lado, o sábado tem que ser prazeroso, não pode ser um peso. Não pode chegar um momento em que você começa a soprar para que passe logo o sábado. Eu amo quando passa o sábado, porque a noite de sábado é maravilhosa. Não, o sábado ele tem que trazer paz para o seu coração. Você tem que sentir isso. Nós temos que sentir isso. Se não está Sábado acontecendo, não tem foi coisa um dia. errada. Está errado. Falta o Criador. Pastor, Não é o então, sábado em si, mas é o Criador que faz a diferença em nossa vida. eu posso até falar do meu testemunho aqui, em relação ao sábado, de falar das pessoas que já conhecem o sábado. Então, igreja, por favor, você já conhece o sábado, você que está aqui assistindo. E quem não conhece, já está entendendo aqui como é. O que aconteceu comigo, e agora eu vou entregar, né? Vou colocar o ano. Era 1996, quando eu estava fazendo a licenciatura em matemática, lá na PUC. E existia um rapaz que não ia na sexta-noite, não ia no sábado. Não ia na E faculdade ele nesses não dias. ia, ele não assistia a aula, ele não ia. E né, a gente estudava à noite e tinha também no sábado pela manhã. Mas ele não ia na sexta e não ia no sábado. E a turma, né, ficou assim, né, curiosa, assim, mas, enfim, nós não deixávamos que tivesse nem prova, nem trabalho, nem nada disso para entregar, para que ele pudesse continuar participando. Isso foi passando e ele sempre assim, ele não ia e não tinha nada de... Sempre firme, sempre realmente um exemplo. E até que no último ano, em 1999, no segundo semestre, eu comecei a falar com ele, porque a turma foi diminuindo, começa com 102 alunos, E o licenciatura povo em vai ficando pelo matemática. caminho, né? Nós tivemos ali no último ano, eram 24 pessoas. E existia exatamente um lugar na minha frente no primeiro dia de aula. Era o único lugar que ele tinha para sentar. Ele veio e sentou. E a partir dali a gente começou a conversar. E conversa e tal, e isso, né? Conversa vai, conversa vem. Começamos a namorar. E aí então, eu queria sair com ele na sexta-noite, ou no sábado, e ele ia para onde? Ele ia para a igreja. E eu dizia, mas o que será que tem de tão bom? Porque ele quer ir para lá. Mas eu sou a namorada dele. Como é que ele quer ir para lá? Não estou entendendo isso. Então, ele me deu esse exemplo até que ele me disse assim, mas você quer ver como é que é? Então, eu falei, quero. E eu fui. A partir daquele dia que foi no Natal, foi no dia do Natal de 1999, eu não saí mais da igreja. Porque eu entendi aquele sábado, como era aquele sábado, o que se fazia ali, e eu me senti totalmente acolhida. Porque ali realmente se entendia o porquê do sábado, o porquê de guardar esse sábado, entender como que nós deveríamos fazer. E como devemos, né? Como fazemos E você isso. se casou com ele? E eu casei com ele. Olha Então, só. o sábado te deu esposa, marido. marido. Exatamente. A Olha, bênção do sábado não aí, é? né? É uma bênção do sábado. Quem quer casar, guarde o sábado. Só uma coisinha para fechar em relação ao sábado, da minha parte, pelo menos. Dois pontos que nos remetem, mais uma vez, nos remetem ao Éden e o outro nos remetem à volta de Jesus ao Apocalipse. Porque se nós tirarmos o sábado tal qual disposto na Bíblia, como ensinado na Bíblia, nós tiramos de Deus o título de Criador. Porque ele não criou mais em 6 dias, ele não descansou mais no 7º dia. Os dias da criação não são mais literais, eles são dias aleatórios, podem ser eras, podem ser milênios, enfim. E ele faz uma coisa muito pior.
Porque a mensagem do Apocalipse diz lá no capítulo 14, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí o que diz na sequência? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o estudante mais atento da Bíblia vai perceber que estes termos, esta identificação é exatamente a do Criador no quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. É isso. Amém. E aqui nós temos a aplicação pessoal. Nessa aplicação pessoal nós temos aqui, ó, devemos moldar nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e pedir que ele nos dê a capacidade de viver e proclamar as verdades reveladas. E é o momento da nossa oração. Vamos então orar? Vamos sim. Vamos orar para dar o exemplo, né? Para que quem está acompanhando a gente também siga aí esses 5 passos que a gente está fazendo nesses 10 dias de oração, que é agradecer e louvar, que é confessar os seus erros, os seus pecados, que é utilizar a palavra, né? Porque você precisa ler a Bíblia, usar a palavra, interceder e fazer então os seus pedidos pessoais. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus Pai querido, muito obrigada porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso mantenedor. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor entregou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, pensando em cada um de nós, entendendo que nós teríamos dificuldades, entendendo que nós teríamos que fazer escolhas nesse mundo que apontem para a eternidade. Amém. E aí, Senhor, o Senhor se preocupou com a gente para que possamos passar a eternidade contigo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu antes que nós nascêssemos. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe e de lá até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém, Pai. Querido e bom Pai, nesse momento também precisamos confessar as nossas faltas, confessar aqueles nossos erros, aqueles momentos em que escolhemos não estar lendo a Tua palavra, escolhemos outras coisas por tantas coisas que nós tínhamos que fazer, por todas as coisas do dia, por não termos tempo para o Senhor. Perdão, Pai. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, porque isso não tem justificativa alguma. Nós precisamos sim estar contigo, mas pedimos perdão. Amém, Pai. Pai querido, neste momento eu quero orar, suplicar a Ti, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é aquele que vai conceder a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade, e reservará a ira e a indignação para os egoístas que descobrem a verdade e obedecem à injustiça. Assim como Romanos 2, 7 e 8 diz, que permanecemos, ó Deus, permaneçamos firmes, revelando Cristo, o Criador, o mantenedor, ao mundo como o único capaz de transformar a nossa vida e nos salvar. Amém. Por favor, neste momento entregamos tudo o que somos e temos em Suas mãos, Pai. Pai querido que estás nos céus, nós rogamos pela colocação da Tua mão poderosa, Senhor, sobre a Tua igreja, que o Senhor nos una em torno do propósito de Te servir, que o Senhor nos una ao redor da Tua palavra, da Tua revelação e da Tua vontade, Senhor. Que nós como povo, como Teu povo aqui no JuVV, na igreja do JuVV, todos aqueles que estão nos assistindo também pela internet, estejamos unidos em Ti. Acima de tudo, que tenhamos o propósito de Te servir, tenhamos o propósito de Te obedecer, tenhamos o propósito de estarmos junto contigo, até que o Senhor volte para nos buscar. Amém. Peço especialmente para o Senhor nesse momento. Meu filho ontem se deslocou daqui do Brasil para a Albânia para Te servir, para trabalhar numa localidade, num país onde a presença adventista é muito pequena, há apenas 60 adventistas naquele país. Ele
e mais 4 jovens estão indo para lá, mais um casal com os seus filhos. Acima de tudo, Senhor, em primeiro lugar, que eles estejam debaixo da tua direção, da tua proteção, da companhia dos teus anjos, e que eles recebam poder, Senhor, do céu, para fazerem a diferença ali, ajudarem os líderes que ali estão, o pastor Delmar, o pastor Marco, que eles sejam abençoados com a presença desses jovens, Senhor, para levar o evangelho àquele povo, e que a missão, que não é deles, a missão que é sua, é a missão de salvar pessoas, seja coroada, Senhor, por grande êxito que só o teu Santo Espírito pode dar a Amém, nós. Senhor. Que eles sejam usados como instrumentos, Senhor, que possam ir e voltar em segurança. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer a participação aqui novamente de vocês. E que bom que nós pudemos falar mais um pouquinho nesses 10 dias de oração. E também agradecer a sua participação. Colocou a sua pergunta ali no chat? Ah, mas eu quero ver a sua pergunta ali. Eu quero ver ali o seu comentário também. E teremos amanhã novamente aqui no canal TV JuVV 19h30, que será o 6º dia desses 10 dias de oração. Até lá.